Fala pessoal, tá começando o Cool Tips, o programa que vai falar de música, cinema, literatura, games, enfim, nós vamos falar de cultura pop e vamos discutir assuntos relevantes para a cultura nerd em geral. Fala aí, Júlio, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de Depeche Mode, René. Não podia ser diferente, né? Exatamente. Acho que é uma unanimidade mesmo. A gente cresceu não, a adolescência foi permeada ouvindo muito Depeche. Aliás, eu fui apresentado pelo Depeche, né, por você, né? Infelizmente ou felizmente, sim, virou vício, né, Renato? Falar de Depeche Mode, vamos começar lá do começo, né? E vamos passar aí o que foi mais ou menos a discografia do Depeche durante a década de 80, né? Exatamente. A gente vai começar falando... Eu já tô pegando e colocando na minha mãozinha aqui, ó. Você tem, eu não tenho. Tô com inveja. O importante é falar aí do legado que o Depeche deixou aí na década de 80, né? Bom, vamos lá. Primeiro álbum, Speaking Spell. O que você me fala desse álbum? Cara, quando eu ouvi isso aqui a primeira vez, cara, assim, era diferente de Kraftwerk, diferente de New Order, todas as outras bandas que eu já estava acostumado a consumir e a, vamos dizer assim, apreciar, né? O Depeche, ele entrou numa linha, o pessoal fala que ele era glitter, eu não concordo com isso. Por exemplo, tem umas faixas aqui do Speak and Spell muito profundas, por exemplo, Tora, você vai falar, é a faixa do, que eu esqueci o nome dele, do Martin Ligor, não é só essa não, tá? Sometimes I Wish I Was Dead também é profunda, entendeu? Apesar da letrinha e da musiquinha ser um pouquinho glitter, ser um pouquinho tuque, que como o pessoal fala aí, tush, que eu não concordo com isso também, eu acho que é uma profundidade diferente, entendeu? Apesar de eles estarem muito próximos do disco Substance do New Order, mas o New Order tinha uma bagagem que já vinha do... Me ajuda, Renato? O Joy Division. Joy Division, obrigado, porque às vezes eu não lembro os nomes todos. Então, mas o Depeche, ele veio com uma figuração diferente nas letras e no som, porque eles não tinham essa bagagem de rock, entendeu? Mas você há de convir que Speaking Spell, ele tinha até uma proposta de ser meio simplista mesmo, né? Sim. Eles não fugiram um pouco daquele ainda muito agregado na cultura do progressivo do final da década de 70, né? Sim. E eles puxaram mais pro punk mesmo, que era um negócio mais 3 acordes, mais simplesinho mesmo, né? Isso, bateria simples, um eletrônicozinho simples, uma letrinha não muito... Algumas letras um pouco mais carregadas, outras mais simples. Como você mesmo me disse numa conversa anterior, por exemplo, que a música que eles mais odeiam, What's Your Name, né? What's Your Name, acho que é a sexta ou sétima faixa do álbum, né? Eu tinha reparado pouco nessa música, eu comecei a reparar nessa música agora, ela é bem ruinzinha mesmo. Mas eu não falei isso. Mas eu escutei muito. Eu não falei isso porque eu não falo mal dessa banda, tá? Isso foi mentira. Mas manda aí, Renato, o que mais você manda? Bom, então, eu acho assim que em relação a Speaking Spell, o que a gente deve ponderar aí, que primeiro foi um disco de estreia, né? Um álbum de estreia. Segundo, Vincent Clarke no comando da trupe, né? Foi ele que compôs a maioria das faixas, né? Inclusive uma coisinha chamada Just Get Enough, tá aqui, ó. Exatamente. Just Get Enough. Que foi o hit. Singles, e esse single ele atingiu o 8º lugar nas paradas britânicas. Exatamente. E daí você vem me falar, agora eu vou comprar a briga, porque já tava na hora de eu comprar a briga mesmo, que o Vince Clarke era pior que o Martin Ligor. Ah, pelo amor de Deus. Ele não é pior. Não. Ele é melhor que o Martin Gore? Não, tudo bem então. Vamos lá. Você elegeria qual música desse disco como a música do disco? A música do Just Get Enough. Você acha que é a música que sintetiza bem o disco? O disco, é Just Get Enough. E assim, tem uma música que aparece aqui, porque a minha versão aqui dos meus disquinhos humildes é a da Paradox, então tem as faixas extras, os extra tracks, né? Não é o original, né? Então tem uma musiquinha que eu acho que seria melhor que Just Get Enough, bem menos famosa, que é Shout.
mas como numa discussão anterior nós já conversamos também, você não concorda, mas tudo bem. Qual que é a faixa que você elegeria, Renato? Tora, 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 não por acaso é do Martin Gore, né? Duas das composições dele, a outra é instrumental que eu realmente não gosto, eu prefiro Tora, Tora, Tora mesmo. Tá? De uma maneira geral, eu botei esse disco com 3 estrelas, né? Acreditando aí o fato de ser um álbum de estreia e até a experimentação que eles fizeram nesse primeiro trabalho. Né? Exatamente pela experimentalidade que eles tiveram, pela experimentação, entendeu? Que eu coto ele como 4. 4 estrelas. 4 estrelas. Ficou 3,5 na média, tá bom, né? Tá, 3,5 dá uma nota 7 aí pro o disquinho Speaking Spell. Tá, vamos seguir em frente, então? Vamos falar de Broken Frame, muito bem. Broken Frame. Bom, a saída do Vincent Clarke deixou aquela lacuna que foi preenchida muito habilmente pelo Martin Gore, né? Que até agora eu não engoli aquela história que você já me contou, tá? Dele ter saído porque não aguentou a pressão do sucesso. Eu não acredito nisso. Isso aí eu peguei na internet, eu não sei até que ponto a gente pode dar crédito, né? Nisso aí, né? E também acho irrelevante discutir isso aí agora. Até porque eu acho que a melhor coisa que aconteceu pro Depeche foi ter o Vincent Clarke ter saído mesmo. Eu já não concordo. Cara, você imagina o Depeche, a trajetória do Depeche com o Vincent Clarke. Ia ser uma estradinha muito cor-de-rosa, cara, igual foi a Eraser. O Eraser é cor-de-rosa pelo Andy Bell, não tem nada a ver com o Vincent Clarke. O Vincent Clarke só faz. Não, mas é mais alegrinho mesmo, e eu gosto desse clima mais soturno, que inclusive nesse álbum ficou bem marcado, né? Mas eu acho o Broken Frame muito soturno, cara. Assim, tem uma música que eu elegia, ela é um pouquinho soturna, ela é um pouquinho assim, bucólica, vamos dizer assim, porque a própria capa do disco remete a isso. Quem nunca viu a capinha do disco tá aqui, ó. É uma moça ceifando. Melhores capas. Ela é bucólica demais, inclusive na traseirinha também tem a mesma mocinha, ou rapaz, sei lá, acho que é um rapaz, moça, sei lá. É uma velha, na verdade. É uma senhora, sei lá. É uma roupa tradicional, isso aqui é uma roupa tradicional. Europeu, né? É europeu, exato, leste europeu. Isso aqui, e sabe que eu nunca tinha reparado? Isso é leste europeu mesmo, cara. Isso aqui tinha uma conotação política, hein? Eu penso assim, mas, esse álbum, pelas letras eu não vejo assim, letras com caráter político, não. Eu ainda não vi isso. Não, também não. Mas se você for ver, ó, Living Silence, My Secret Garden, não sei, cara, satélite não sei, Photograph of You. Bom, tudo bem. Esse disco aqui tem uma coisa, uma obra de arte que chama The Sun and Rainfall, que eu considero a melhor música do Depeche até hoje, apesar dela ter sido, dela ser um pouquinho, como é que fala, Renato? Depressiva, ela é depressiva a faixa, entendeu? Um pouquinho lenta. Entendeu? Que eu não gosto da maioria das faixas lentas do Depeche, inclusive não sei porque me dá na cabeça sempre que alguém me pergunta qual a minha música preferida, eu falo que é The Sun and Rain. E é isso que você vai eleger pra esse álbum então, né? Pro pessoal dar uma escutada, né? Pra quem não conhece, principalmente. Broken Frame é The Sun and Rainfall. Eu ia falar essa, mas como você falou, pra mudar um pouco, pra contrariar um pouco, eu fico com See You então. O See You também é boa. Todas as músicas são razoáveis, Renato. Minha única reclamação é que ele é um pouquinho devagar. Eu gosto do Depeche um pouquinho mais acelerado, entendeu? Mas tudo bem. Deixa eu te falar uma curiosidade a respeito desse álbum. Quando o Vincent saiu, eles ficaram em 3 e produziram esse álbum. Só que nesse período eles contrataram o Alan Wilder para entrar no grupo. Eles viram que ia ser necessário um quarto integrante, né? Só que o lance engraçado foi que o Alan não precisou participar da gravação desse disco, porque eles queriam provar para o Vincent Clarke que eles eram autossuficientes, os 3 conseguiriam fazer, continuar o Depeche sem ele. Sem a influência do Vincent Clarke. Você vê como que a vingança é doce, né? A vingança é doce. Daí o Wilder entrou depois, né? E começou a participar mais ativamente a partir do próximo disco.
você não tiver mais nenhuma ponderação para falar de Broken Frame, a gente já pode seguir. Podemos. Qual que é o outro? Construction Time Again. Ai. Por quê? Porque eu sempre confundo ele com o Black Celebration e From Pretty Ward. Ah, não, tá aqui, ó. Eu posso confundir, beleza. Mas ele tá sempre aqui. Antes da gente entrar profundamente no Construction Time Again, quantas estrelinhas você deu pro Broken Frame? Eu não dei estrelinha nenhuma, né? Mas agora eu vou falar. Pela música, minha música preferida, eu dou 4 estrelinhas. Eu dou 3 estrelas, ficou com 3 estrelas e meio. Beleza. De novo, né? Pra variar, né? De novo, tá bom. Vai ser o contrário daqui a pouco, você vê só. Aqui, ó, aqui vai ser o contrário, ó. Agora o bicho pega, porque a gente vai falar de Construction Time Again. Isso. E é o álbum que eu acho que nesse primeiro período soou mais diferente. Eu acho não, eu tenho certeza que soou muito diferente. E é justamente o álbum que, tirando Everything Counts, é o álbum que eu menos gosto. Eu também acho que é o álbum, é o que eu menos gosto, também é o que menos tem músicas que eu gosto, né? Esse aqui vai ganhar 3 estrelas no mínimo. Eu vou segurar as 3, porque 2,5 pro Cristiano. Vai, fala aí. Eu te falei que tinha eu fiz uma pesquisa, né, pra gente falar sobre o álbum, e eu descobri por que o disco soava tão diferente dos demais. O que aconteceu? O Martin Gore ele foi num show de uma banda alemã, e essa banda alemã, na realidade, ela fazia o rock industrial, né? Que tava começando. É por isso que Construction Time Again soa mais por esse lado industrial, e eu acho que fica bem evidente isso nas faixas. Na primeira, né, Loving Self, e na segunda, que é More Than Apart, né, se eu não me engano, né? More Than Apart, acertou em cheio. Então, exatamente. Eu acho que ficou bem caracterizado nessas 2 primeiras canções. Eu acho que a grande sacada desse álbum realmente foi um dos singles, que foi o Everything Counts, né? Que é o que soou mais Depeche Mode mesmo, né? E na linha que eles acho que decidiram seguir depois dessa experimentação com o Construction Time Again. Né? Exato. Mas eu acho também, você falou que o Broken Frame era mais experimental. Não, foi o contrário, né? Que o Construction Time Again é mais experimental, né? Mais experimental, é. Então, eu sou obrigado a concordar, sim. De ousar mais, não nos arranjos, mas na própria sonoridade mesmo, né? Bom, esse álbum eu gostei com 2 estrelas só, e a minha faixa preferida é o Everything Counts. Everything Counts, 3 estrelas, e ficou com 2,5 como eu havia previsto. Vai, Renato, vai, puxa o próximo. Terrível. Bom, agora eu vou falar do clássico do Depeche, na minha opinião, que é Some Great Reward. Que está aonde achei. Qual é o álbum da banda? Mostra aí. Beleza, foi lançado em 84, esse aí. Uhum. Por que é o meu preferido? Você quer saber? Quero. Porque das 9 músicas, tem 8 músicas que eu acho que são indispensáveis. Sim, pior que eu acredito, eu sou obrigado a concordar com você, mas se você vai ser obrigado a concordar comigo. Ele é mais rápido que os outros, não é? Ele começa com Something to Do, né? Que é acelerado totalmente. Super acelerada, né? A única música que eu não gosto muito, que é aquela que fala sobre sadomasoquismo, né? Que é Master and Servant. Mas é aceleradinho, muita gente dançou nessa música, viu, cara? Muita gente dançou com essa música. Você sabe que o Martin Gore ele tem uma tendência meio sadomaso, né? Aquela roupinha de couro, né? Eu acho que ele gosta de apanhar assim. Tô brincando, viu, gente? Não vai contar isso pra ele, mas eu acho que ele gosta de apanhar assim, viu? Ele fala sobre dominação. Uma característica interessante desse álbum também, já que a gente começou a falar das letras, é que ele deu uma grande diversificada, né, nas letras desse álbum, falando, por exemplo, de dominação. Blasphemous Rumors. Fala de religião, arbitrariedade divina, aquela coisa toda, né? Uhum. Intolerância. Lie to Me, que fala de adultério, né? Então ele deu uma diversificada boa. E as letras estão fabulosas. E sem falar que tem uma faixa em especial que foi a primeira contribuição mesmo do Alan Wilder,
porque foi a primeira que ele compôs letra e música, né? Que é If You Want, né? Que é uma das que eu mais gosto desse disco. Eu também gosto pra caramba do If You Want. Mas assim, todas Stories of Road é a que eu menos gosto, cara, mas eu gosto de quase todas as faixas. Stories of Road eu gosto um pouquinho menos, mesmo assim eu consigo ouvir bem esse disco aqui todo, tá? Quantas estrelinhas, Renato? 5 estrelas. Sabe a música que eu mais gosto? Qual? Stories of Road. E a que eu menos gosto do disco, 5 estrelas, Renato. Você deu 5 também? 5. Ah, então 5, beleza. Esse aqui ficou com 5. Próximo. Só lembrando que Some Great Reward foi com o single People Are People, né? O Depeche Mode ganhou definitivamente os Estados Unidos, né? Quer dizer, você ganha os Estados Unidos, você ganha o mundo, né? É lógico. A partir dali foi só preparou, né? Esses dois discos eu acho que prepararam o nosso amigo lá, que depois vamos falar, eu não vou nem falar o nome dele agora, que foi o estouro, né? O verdadeiro Big Bang. Esse aqui? Exatamente, 86, Black Celebration. Eu acho que se Some Great Reward e Black Celebration fosse um disco só, um disco duplo, seria um disco coeso, porque eu acho que Black Celebration representa exatamente a continuação do trabalho do Some Great Reward. Eles deixaram de ser experimentais, né, Renato? Eles se encontraram nesses dois discos. Exatamente, é por isso que eu falo que a partir de Some Great Reward, e com esse disco, e com o seguinte, que logo mais a gente vai comentar, eles, acho que foi a fase mais feliz do Depeche Mode. Talvez não tenha sido exatamente a de mais sucesso, mas na década de 80, com certeza esse período foi mais produtivo para eles, então, e mais feliz, né? Eu também, esse disquinho aqui vai ganhar fácil 5 estrelinhas, tudo. Ele é mais gótico, né? É mais gótico, mas ele tem faixinhas aceleradas, ele tem faixinhas um pouquinho mais ele é mais cadenciado. Esse disco teve 4 singles, cara, bastante, né? Question of Trust, que é aquela baladinha, né? Bacana. Question of Time, que foi no clipe. Aceleradíssima, adoro essa música. Eu também gosto, só que eu não escuto ela com tanta frequência. Eu gosto de Question of Time. But Not Tonight, que entrou naquela trilha do filme Modern Girls, né? Em português o título é Uma Família Muito Louca. Eu já andei procurando esse filme, não encontrei. Mas ó, eu vou dizer uma coisa pra você, tá? Essa faixa é extra track aqui, viu? Ela é extra track. Exatamente. Ela é extra track. Ele não saiu oficialmente, né? Ele saiu no disco, ele não saiu na época do vinil, né? Ele passou a sair depois que do advento do CD. Vamos cotar então o Black Celebration então, e eleger a melhor música para mim, But Not Tonight, e eu dou 4 estrelas para esse disco. Eu vou eleger outra, tá? Eu vou dizer que é Question of Time, certo? Porque But Not Tonight não é do disco, é uma regra que... Regra não, é uma coisa que você vinha batendo comigo até alguns dias atrás, entendeu? Então pra mim é Question of Time, entendeu? E eu dou 5 estrelinhas pro disco. Question of Time. Então. Question of Time. Tá. Então, se você quiser, eu escolho outro. Eu posso muito bem escolher Stripped. Quantas estrelas, Renato? 4. 4? E eu dou 5. 4,5. Pra ser coerente com o outro, que você disse que era continuidade. Bom, aí agora nós vamos falar da explosão, né? Music for the Masses, né? O título já remetia ao que eles sabiam que ia acontecer, né? Música para as massas, exatamente. Exatamente. É o álbum que dessa trilogia aí, que eu elejo a trilogia mágica do Depeche, que foi de Black Celebration, Some Great Reward e Music for the Masses. Eu acho esse o disco um pouco menos pessimista, né? Sim, mas ele tem Little 15, certo? E até se você for parar pra pensar, Never Let Me Down Again é uma música que fala de decepção, né? Provavelmente uma amizade. Fala, né? De se reerguer, né? Mas também fala de decepção.
exatamente. Tem Strange Love também, né? E ela tem um climazinho um tanto quanto estranho. Estranho mesmo. Essas faixas ganharam clipes, né? Never Let Me Down Again, Strange Love e Behind the Wheel, né? Todos os clipes preto e branco dirigidos pelo Anton Corbijn, que a partir desse álbum aí, na verdade ele já tinha participado ele já tinha feito um clipe do disco anterior, não lembro qual que era a faixa que ele fez, mas enfim, ele passou a ser uma espécie de quinto membro do Depeche. Ele abusava muito de preto e branco, né? Vale a pena ver os clipes do Corbijn, né? Do Depeche na época do Corbijn. Muito bem, qual é a faixa, Renato? A faixa eu elegi The Things You Say. The Things You Said. Vamos ver aqui. Essa aqui eu fico perdido, cara. Essa aqui eu tenho que pensar um pouquinho. Eu fico muito entre Strange Love, você entendeu? E Behind the Wheel, cara, que são os dois singãos, né, que correram, né? Eu vou falar pra você que Behind the Wheel, cara, por incrível que pareça, eu vou falar Behind the Wheel. Behind the Wheel. Não, tá valendo, tá bem coerente, né? Porque Strange Love foi o que explodiu, né, cara, no mundo, mas o Behind the Wheel gerou os melhores remixes depois, apesar de você não gostar disso, eu adoro remix, cara. E o Behind the Wheel gerou o melhor remix do Depeche até hoje que eu acho. Beleza. Eu botei esse álbum 4 estrelas. 4 estrelas? Eu vou dar 5 pra ele. Bom, ficou com 4,5 de novo, então, na média. Então chegamos à nossa reta final, né? Exatamente, Violator, que já marca o começo da década de 90, né? Foi lançado em 90. Ops, tá errado? Agora tá certo. Esse disco foi aclamado pelo público, pela crítica, né? Ele demorou um pouco mais para sair que os demais, né? Aquela fase translocada de produzir um disco atrás do outro do Depeche acabou, né? Esse disco demorou quase 3 anos para sair, se eu não me engano. Não precisava mais de dinheiro, né? Não precisavam mais de dinheiro, então acabou a necessidade, né? De sair com uma faixa. Só lembrando que eles lançaram entre o Music for the Masses e o Violator, teve aquele disco, o 101, né? Que foi a gravação a turnê, isso. Acho que foi gravado no Rose Bowl e não lembro quantas pessoas deu. Enfim, um álbum que vendeu muito também, né? O One on One vendeu muito. Eu lembro de ter ouvido o One on One. A careta dos infelizes. Olha o Alan Wilder como tá aqui, ó. O Martin Lingard e o David Garra não mudam muito não, nem o Andrew Fletcher. Agora o Alan Wilder muda muito, ele tá muito diferente agora. Cadê as outras duas fotos que eu tô procurando aqui? Achei aqui, ó. Esse álbum foi a primeira vez que um álbum ficou entre os 10 da Billboard, né? Isso. Ficou em 7º lugar. Teve 4 singles também. Esses 4 singles viraram um clipe também. E além disso tem 2 faixas adicionais aí que viraram clipes também, né? Aquele Strange 2 do Corbijn tem acho que 6 faixas, né? Isso. 6 faixas das 9 faixas. As composições foram todas do Martin Gore, né? E eu acho que o que marca a grande diferença desse disco é, além de um Depeche Mode mais maduro, como eles próprios disseram em entrevista, começou a se tornar mais necessário fazer uns arranjos mais rebuscados. Porque o sampler, aquele negócio dos teclados ali, estava começando a restringir a criatividade deles. Exatamente. E eu acho que para pontuar o início da década de 90, eu acho que foi fundamental essa mudança, cara. E eles acertaram, porque tanto público quanto crítica amaram esse disco. É um dos discos que eu mais respeito também. Nem sei se é o que eu mais escuto, mas eu gosto muito desse disco também. Ok. Então, estrelinhas pra esse careta aqui. Olha, cara, pelo que representou esse disco e acho que tem umas 2 músicas nesse disco que eu não curto muito, mas eu acho que esse disco, falando criticamente, eu acho que merece 5 estrelas, sim. E a faixa que eu mais gosto que eu acho que seja mais relevante, simplesmente é Enjoy the Silence.